Na área da engenharia civil, os projetos de obras especiais, como pontes e viadutos, têm o objetivo de superar obstáculos para dar continuidade às vias. E uma das primeiras e mais importantes decisões nesse processo é a escolha do método construtivo. Essa decisão deve ser tomada pela equipe de engenharia de pontes e grandes estruturas, pois influencia fortemente no processo de dimensionamento do conjunto estrutural. Por isso, o projeto básico já deve contar com as definições geométricas de todos os elementos. Nessa fase já é preciso ter algumas premissas básicas definidas, como a largura da obra, o comprimento total, a posição dos pilares e o trecho de passeio para pedestres. E nesse processo, é importante observar as medidas que já são estabelecidas por órgãos reguladores, como o DR, Departamento de Estradas de Rodagem, por exemplo. Partindo dessas premissas, é importante que, ao dimensionar os elementos estruturais, seja definida também a quantidade de materiais, como o aço e concreto, que será utilizada na construção. E todas essas definições devem cumprir os requisitos de qualidade, segundo as normas emitidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Os requisitos de qualidade, nesse caso, podem ser definidos em 3 grupos distintos. O primeiro é a capacidade de resistência à ruptura. O segundo é o desempenho pleno da estrutura durante toda a sua vida útil, sem apresentar danos que comprometam a sua performance. E o terceiro é a durabilidade da estrutura e a sua capacidade de suportar as influências ambientais previstas para a obra. Por isso, é necessário avaliar também os esforços, permanentes e móveis, que atuarão sobre a obra. Os esforços permanentes são praticamente os mesmos durante toda a vida útil da construção, pois se trata do peso dos elementos fixos e das instalações permanentes. Já os esforços móveis são as ações dos transeuntes e o peso dos veículos e suas cargas. Nesse caso, é usado o termo trem-tipo para representar o conjunto de carregamentos móveis. O trem-tipo, segundo a NBR 7188, é utilizado para simular a condição crítica das cargas móveis em uma ponte ou viaduto e chegar no carregamento final de dimensionamento. Esses fatores precisam ser considerados durante todo o processo, seguindo sempre as orientações da área de engenharia de pontes e grandes estruturas. E por fim, ao concluir o projeto, todos os elementos estruturais devem ser perfeitamente representados em material adequado e na mesma sequência de execução da obra, para facilitar a compreensão de todos os envolvidos na construção. E para dar continuidade à compreensão desse tema, siga pesquisando e se aprofundando no assunto. Bons estudos e até a próxima!
As pontes são estruturas incríveis e têm um papel fundamental na história de cidades e nações do mundo todo. Mas sem o estudo adequado sobre essas estruturas, a sua função pode ficar comprometida. Para entender o desafio que é construir pontes, vamos primeiro pensar nos prédios. Eles são estruturas que recebem um carregamento estável, com momentos de acentuação e atenuação da carga ao longo do dia. No caso das pontes, essa lógica de carregamento é diferente, já que essas estruturas recebem diariamente cargas móveis de objetos pesados como carros, ônibus, trens e caminhões. Então, na hora de projetá-las, é preciso identificar em cada seção da estrutura os pontos de colocação das cargas móveis e acidentais que chegam a valores limites dos esforços. Isso é feito por meio dos diagramas de linhas de influência. Os valores limites dos esforços que agem sobre a estrutura da viga estão relacionados aos valores máximos e mínimos do momento fletor e do esforço cortante. O momento fletor é um esforço que tende a curvar a viga, de modo que de um lado há o movimento de tração, que estica suas microestruturas internas, ao passo que do outro lado acontece a compressão das microestruturas opostas. O esforço cortante, por sua vez, exerce uma força de cisalhamento na seção transversal da viga. Para que a estrutura resista à solicitação do momento fletor e do esforço cortante, deve ser feito o cálculo das armaduras que proporcionam reforço estrutural às vigas. No caso da solicitação relacionada ao momento fletor, é calculada uma armadura longitudinal. Para a solicitação de esforço cortante, é feito o cálculo de armadura transversal. Além desses esforços, outro fator que pode afetar a capacidade portante da estrutura é a fadiga. Ela se desencadeia por meio do estresse lento, porém constante, do material estrutural, causando deformações plásticas que podem levar a fissuras e, inclusive, ao completo colapso de uma ponte. Já deu para perceber que as pontes são verdadeiras obras de arte da engenharia, certo? Por conta disso, é preciso muito estudo e dedicação para projetá-las. Então, continue aprofundando seus conhecimentos sobre esse assunto. Até mais!
As pontes são estruturas incríveis e têm um papel fundamental na história de cidades e nações do mundo todo. Mas sem o estudo adequado sobre essas estruturas, a sua função pode ficar comprometida. Para entender o desafio que é construir pontes, vamos primeiro pensar nos prédios. Eles são estruturas que recebem um carregamento estável, com momentos de acentuação e atenuação da carga ao longo do dia. No caso das pontes, essa lógica de carregamento é diferente, já que essas estruturas recebem diariamente cargas móveis de objetos pesados como carros, ônibus, trens e caminhões. Então, na hora de projetá-las, é preciso identificar em cada seção da estrutura os pontos de colocação das cargas móveis e acidentais que chegam a valores limites dos esforços. Isso é feito por meio dos diagramas de linhas de influência. Os valores limites dos esforços que agem sobre a estrutura da viga estão relacionados aos valores máximos e mínimos do momento fletor e do esforço cortante. O momento fletor é um esforço que tende a curvar a viga, de modo que de um lado há o movimento de tração, que estica suas microestruturas internas, ao passo que do outro lado acontece a compressão das microestruturas opostas. O esforço cortante, por sua vez, exerce uma força de cisalhamento na seção transversal da viga. Para que a estrutura resista à solicitação do momento fletor e do esforço cortante, deve ser feito o cálculo das armaduras que proporcionam reforço estrutural às vigas. No caso da solicitação relacionada ao momento fletor, é calculada uma armadura longitudinal. Para a solicitação de esforço cortante, é feito o cálculo de armadura transversal. Além desses esforços, outro fator que pode afetar a capacidade portante da estrutura é a fadiga. Ela se desencadeia por meio do estresse lento, porém constante, do material estrutural, causando deformações plásticas que podem levar a fissuras e, inclusive, ao completo colapso de uma ponte. Já deu para perceber que as pontes são verdadeiras obras de arte da engenharia, certo? Por conta disso, é preciso muito estudo e dedicação para projetá-las. Então, continue aprofundando seus conhecimentos sobre esse assunto. Até mais!
dos materiais mais usados na construção civil é o concreto. Podemos encontrá-lo em diversos lugares ao nosso redor, como em edifícios, pontes, túneis, torres e pavimentos, por exemplo. Mas por que será que ele é tão popular? Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito bem aos esforços de compressão. Por outro lado, ele não é tão resistente a esforços de tração, o que pode causar a ruptura do material por meio de fissuras. Por conta disso, foi desenvolvida uma estrutura que combinava concreto e aço, o concreto armado. Considerado um material compósito, o concreto armado consiste no uso de barras de aço na mistura do concreto. Essa combinação aumenta a resistência às tensões de compressão e de tração de cada peça, mas ainda podem ser frágeis a esforços muito intensos. E para que a peça tenha mais resistência, é possível incluir cabos de aço e realizar seu estiramento, dando origem à armadura de proteção. A essa estrutura reforçada damos o nome de concreto protendido. O estiramento do aço pode ser realizado antes ou depois da confecção das peças de concreto. Quando é feito antes, chamamos o processo de pré-tração, e quando é feito depois, chamamos de pós-tração. Depois do estiramento do aço, é preciso fixar os cabos nas extremidades da viga. Para esse processo, normalmente são usados equipamentos de ancoragem, como cunhas, placas e blocos. Para garantir que a armadura possa fornecer a compressão necessária ao concreto, é preciso calcular a força de proteção. Em seguida, determinamos o posicionamento da armadura de proteção ao longo da estrutura projetada, de modo que ela fique estabelecida de forma linear ou parabólica. Por conta desses processos e dessas medidas de segurança, um projeto que utiliza concreto protendido deve ser minuciosamente acompanhado por uma equipe responsável e capacitada. Afinal de contas, queremos evitar qualquer tipo de danificação futura do material, certo? Por isso, continue se aprofundando nesse tema para ficar cada vez mais preparado. Então, bons estudos e até a próxima! Um dos materiais mais usados na construção civil é o concreto. Podemos encontrá-lo em diversos lugares ao nosso redor, como em edifícios, pontes, túneis, torres e pavimentos, por exemplo. Mas por que será que ele é tão popular? Bom, o concreto tem uma grande vantagem. Ele resiste muito bem aos esforços de compressão. Por outro lado, ele não é tão resistente a esforços de tração, o que pode causar a ruptura do material por meio de fissuras. Por conta disso, foi desenvolvida uma estrutura que combinava concreto e aço, o concreto armado. Considerado um material compósito, o concreto armado consiste no uso
de barras de aço na mistura do concreto. Essa combinação aumenta a resistência às tensões de compressão e de tração de cada peça, mas ainda podem ser frágeis a esforços muito intensos. E para que a peça tenha mais resistência, é possível incluir cabos de aço e realizar seu estiramento, dando origem à armadura de proteção. A essa estrutura reforçada damos o nome de concreto protendido. O estiramento do aço pode ser realizado antes ou depois da confecção das peças de concreto. Quando é feito antes, chamamos o processo de pré-tração, e quando é feito depois, chamamos de pós-tração. Depois do estiramento do aço, é preciso fixar os cabos nas extremidades da viga. Para esse processo, normalmente são usados equipamentos de ancoragem, como cunhas, placas e blocos. Para garantir que a armadura possa fornecer a compressão necessária ao concreto, é preciso calcular a força de proteção. Em seguida, determinamos o posicionamento da armadura de proteção ao longo da estrutura projetada, de modo que ela fique estabelecida de forma linear ou parabólica. Por conta desses processos e dessas medidas de segurança, um projeto que utiliza concreto protendido deve ser minuciosamente acompanhado por uma equipe responsável e capacitada. Afinal de contas, queremos evitar qualquer tipo de danificação futura do material, certo? Por isso, continue se aprofundando nesse tema para ficar cada vez mais preparado. Então, bons estudos e até a próxima!
Não é só de construções mais comuns que vive um engenheiro civil. Muitos trabalhos envolvem grandes estruturas como hidrelétricas, portos e aeroportos. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, envolve muitos fatores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Para compreender o funcionamento de uma central hidrelétrica, é necessário entender as orientações de enquadramento das usinas, como pequenas centrais hidrelétricas, em função da autorização para a exploração de aproveitamento de potencial hidráulico. Essas centrais hidrelétricas, por sua vez, funcionam por meio de uma grande estrutura, chamada barragem. A barragem visa estabelecer um reservatório que represa a água elevando seu nível, proporcionando uma queda viável para a produção de energia. O processo começa com a água entrando pela tomada d'água, que, sob pressão, é conduzida para a passagem entre as pás da turbina, transformando energia hidráulica em energia mecânica. Além disso, desarenadores também são importantes nesse processo, pois são dutos próximos à tomada d'água que têm a função de remover sedimentos transportados pelos rios. Assim, com a energia gerada nos rios, o próximo passo é compreender como são feitas a transmissão e a distribuição para os centros urbanos. Nessa etapa, a subestação e as linhas de transmissão são fundamentais. Agora, para a construção de portos, é essencial o entendimento sobre hidrografia e hidrologia, além de conhecer as embarcações que as vias receberão durante o seu funcionamento. O estudo da hidrografia visa promover o levantamento das seções dos rios, dos valores de vazões e da velocidade das águas, bem como da qualidade da água naquela região. Já em relação à hidrologia, é muito importante entender sobre a altimetria dos rios, definindo as suas variações de níveis. Por fim, na construção de aeroportos, é preciso prever em projeto a localização ideal, de acordo com alguns parâmetros estabelecidos por órgãos regulamentadores. Nessa localização, é necessário que o espaço seja desabitado em uma região com integração aos demais modos de transporte, em uma área plana e em boas condições meteorológicas. Além disso, uma das funções do engenheiro é englobar na planta geral do terminal as pistas de pouso e decolagem, as pistas de táxi e os pátios. Devido ao crescimento do país, a área da engenharia de grandes estruturas é um setor promissor, que vem a cada dia aumentando a sua demanda. Por isso, é importante que você continue pesquisando sobre o assunto, combinado? Então, bons estudos e até mais!
Não é só de construções mais comuns que vive um engenheiro civil. Muitos trabalhos envolvem grandes estruturas como hidrelétricas, portos e aeroportos. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, envolve muitos fatores e profissionais de diferentes áreas do conhecimento. Para compreender o funcionamento de uma central hidrelétrica, é necessário entender as orientações de enquadramento das usinas, como pequenas centrais hidrelétricas, em função da autorização para exploração de aproveitamento de potencial hidráulico. Essas centrais hidrelétricas, por sua vez, funcionam por meio de uma grande estrutura, chamada barragem. A barragem visa estabelecer um reservatório que represa a água elevando seu nível, proporcionando uma queda viável para a produção de energia. O processo começa com a água entrando pela tomada d'água, que, sob pressão, é conduzida para a passagem entre as pás da turbina, transformando energia hidráulica em energia mecânica. Além disso, desarenadores também são importantes nesse processo, pois são dutos próximos à tomada d'água que têm a função de remover sedimentos transportados pelos rios. Assim, com a energia gerada nos rios, o próximo passo é compreender como são feitas a transmissão e a distribuição para os centros urbanos. Nessa etapa, a subestação e as linhas de transmissão são fundamentais. Agora, para a construção de portos, é essencial o entendimento sobre hidrografia e hidrologia, além de conhecer as embarcações que as vias receberão durante o seu funcionamento. O estudo da hidrografia visa promover o levantamento das seções dos rios, dos valores de vazões e da velocidade das águas, bem como da qualidade da água naquela região. Já em relação à hidrologia, é muito importante entender sobre a altimetria dos rios, definindo as suas variações de níveis. Por fim, na construção de aeroportos, é preciso prever em projeto a localização ideal, de acordo com alguns parâmetros estabelecidos por órgãos regulamentadores. Nessa localização, é necessário que o espaço seja desabitado em uma região com integração aos demais modos de transporte, em uma área plana e em boas condições meteorológicas. Além disso, uma das funções do engenheiro é englobar na planta geral do terminal as pistas de pouso e decolagem, as pistas de táxi e os pátios. Devido ao crescimento do país, a área da engenharia de grandes estruturas é um setor promissor, que vem a cada dia aumentando a sua demanda. Por isso, é importante que você continue pesquisando sobre o assunto, combinado? Então, bons estudos e até mais!